vitoriosa em paz repousará. Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos que nos acompanham pela internet. É um prazer estarmos juntos novamente numa quarta-feira para adorar e louvar o nome do nosso Deus, meditar na sua palavra. Quarta-feira é culto de oração na Igreja Adventista e eu quero convidar você para orar neste momento comigo. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Bom Deus e nosso Pai, agradecemos por mais um dia de vida, pela alegria que temos de, através das redes sociais, estarmos nos congregando, estarmos nos juntando para meditar na Tua Palavra. Abençoe, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada amigo que nos acompanha nesta hora. Pedimos a Tua graça sobre a vida de cada um. Se há problemas a serem resolvidos, Senhor, casos de saúde, casos, quem sabe, de um desemprego, a falta de um recurso, por favor, Senhor, como Pai bondoso que o Senhor é, cuida desse teu filho, dessa tua filha, suprindo todas as necessidades conforme a tua grande bondade e conforme a tua vontade também. Abençoe-nos ao meditarmos hoje na tua palavra, nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia? Quero convidar você para abrir a sua Bíblia num texto muito conhecido. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, verso 25. A palavra de Deus diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Percebe que a Bíblia está dizendo para nós que é importante congregar? Ok, mas eu quero conversar com você sobre esse tema pensando de uma perspectiva atual. Nós estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo o fechamento das igrejas, algumas reabrindo com restrição de público, mas não estamos podendo nos congregar como sempre foi possível. E é importante a gente parar para fazer uma reflexão. O título da mensagem de hoje é Igreja sem Igreja. Igreja maiúsculo sem igreja minúsculo. E eu quero levar você a refletir junto comigo sobre isso aqui. Há pessoas que nesta época de pandemia, eles estão perdendo o senso do que é ser igreja, por não poder ir ao prédio. Alguns estão perdendo o senso do que é a comunhão, perdendo o senso do que é trabalhar para Deus, do que é ser fiel a Deus, porque não está podendo ir ao prédio. Vamos hoje à noite pensar um pouquinho sobre isso, tá bem? O prédio é importante. O próprio Deus, quando tirou os filhos de Israel do Egito, disse: me construam um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. E então foi feita aquela tenda que ficava no centro, em volta ficavam as tribos de Israel acampadas, e no santuário acontecia todo o ritual que apontava para o plano da salvação. O santuário era o que havia de mais importante para a nação de Israel, porque ali, simbolicamente, eles compreendiam o plano da redenção e a própria presença de Deus se manifestava através da sua glória dentro do santuário. É interessante pensar nisso.
O santuário foi usado durante muito tempo e o povo ia até aquele lugar para sacrificar, para pensar no plano da salvação. Este era o motivo de existir o santuário, mostrar o plano da salvação. Chegou a época em que o rei Salomão construiu o templo. Agora uma casa bonita, grande, não mais uma tenda. O santuário deixou de existir como tenda e um templo bonito agora tomou o lugar. E o templo continuava tendo a mesma função, a função de mostrar o plano da salvação para os israelitas e para todas as nações que viessem até ali. A gente sabe que não era só o povo de Israel que tinha direito à salvação. A gente vê no livro de Isaías, capítulo 56, quando Deus diz: olha, os estrangeiros que vierem me adorarem, guardarem o meu sábado, eu os receberei como o meu povo. Eles irão à minha casa de oração e vão se alegrar. Eu vou aceitar os seus sacrifícios. Veja, não eram só os israelitas que podiam ir ao templo, os estrangeiros também. Ali havia a representação do plano da salvação. O templo continuava importante, mas quando Nabucodonosor invadiu a Judéia, o templo foi destruído. O templo foi destruído, muitos foram levados como cativos para a Babilônia, alguns ficaram, e agora? Sem templo para adorar, como eles fariam? Sabe que os momentos de crise são momentos de oportunidade para a gente se reinventar. E justamente nesse período pós-exílico, assim que o povo retornou, aqueles que tinham sido levados para a Babilônia, retornaram para Israel, para a Judéia, então o povo começou a se reunir nas casas, as sinagogas. Ali surge então esse costume de se reunir nas casas, nas sinagogas. As sinagogas surgem dessas reuniões nas casas. E é na sinagoga que se tem a primeira escola oficializada para se ensinar a Torá às crianças. Eles aprendiam primeiro em casa e depois iam para uma sinagoga aonde as crianças aprendiam com um mestre, com um rabi, sobre a Torá. E então os judeus passaram a adorar a Deus, tanto no templo, depois de ser reconstruído, lembram? Esdras, Neemias, Zorobabel, toda essa turma que trabalhou para reconstruir o templo, e também nas sinagogas. Então agora não era mais só no templo, mas também nas sinagogas. Quando Jesus veio fazer o seu ministério terrestre, ele também teve essa oportunidade. A oportunidade de ir ao templo, que ainda mostrava como seria o plano da salvação. Mas ali estava Jesus, a maior de todas as revelações de Deus para o ser humano. E Jesus ia ao templo junto com os seus discípulos. Mas ele também ia às sinagogas, pregava na sinagoga. Ele também ia nas casas. E nas casas, ele também pregava, também curava. Ele fazia a mesma obra, fosse no templo, fosse na sinagoga ou fosse nas casas. Acontece que por volta do ano 70, aliás, no ano 70, o Império Romano destruiu novamente o templo.
e agora o templo tendo sido destruído, onde os cristãos iriam adorar? Já havia o costume de se congregar nas sinagogas. Então, começou a se congregar nas sinagogas. Porém, os judeus mais ferrenhos à lei mosaica, que não aceitavam o cristianismo por completo, que exigia que fossem feitos ainda sacrifícios, que falavam da circuncisão e que queriam que todos se circuncidassem, esses começaram a fazer com que os demais cristãos, os judeus que eram cristãos, não pudessem mais estar nas sinagogas. Eles começaram a ser perseguidos. E não tinha mais clima para os judeus cristãos ficarem nas sinagogas, porque a sinagoga se tornou um lugar de perseguição a eles. E agora eles tiveram que começar a se reunir nas casas. Fora de Jerusalém, fora da Judéia, nós encontramos os apóstolos indo às sinagogas. Por exemplo, a gente vê o exemplo de Paulo no livro de Atos, indo aonde tinha uma sinagoga e pregando lá. Foi assim que ele fez em Corinto, foi assim que ele fez em outros lugares, aonde tinha uma sinagoga, ele ia e pregava. A perseguição era principalmente dentro de Jerusalém e da Judéia. Agora veja, eles começaram a adorar a Deus em espírito e em verdade, não só no templo, porque o templo não existia mais, mas eles adoravam onde fosse possível. Eles adoravam na sinagoga, adoravam nas casas, adoravam a Deus em meio à natureza. Se havia uma oportunidade de congregar-se em meio à natureza, era lá que eles estavam. Se não tinha sinagoga, não tinha casa de ninguém que pudesse abrir, eles iam para o meio da natureza. Em outras palavras, o prédio é importante? Sim. Mas, mais importante do que o prédio, é lembrar que nós precisamos nos congregar, claro, dentro do possível, nos congregar, ser igreja, seja dentro do prédio, seja fora do prédio, seja no meio da natureza, seja onde quer que for, é possível adorar a Deus, é possível manter o espírito de igreja. E a reflexão de hoje à noite, ela nos leva a pensar o seguinte: os judeus, lá do tempo do primeiro templo, construído por Salomão, perderam aquele templo e, não tendo oportunidade mais de estar no templo, criaram as sinagogas, se reuniam nas sinagogas. Os judeus dos tempos de Jesus e um pouco depois de Jesus, depois de perderem o templo por ter sido destruído pelos romanos, também se reuniram nas sinagogas, mas quando não foi mais possível reunir-se nas sinagogas, se reuniam nas casas. E quando não tinham casas para se reunir, eles iam para a beira de um rio, como Paulo fez. Lá em Atos capítulo 16, você vê isso. Paulo indo para a beira de um rio, adorar a Deus no sábado. Sabe o que eu paro para pensar? Eu paro para pensar no seguinte: o prédio é importante. É um lugar onde nós aprendemos do plano da salvação. É onde acontece a pregação, é onde a congregação se reúne. E o texto que nós lemos hoje à noite, Hebreus 10, 25, faz esta advertência de não deixarmos de nos congregar, como é costume de alguns, dizia Paulo. Sabe alguns riscos que nós corremos? O primeiro risco que nós corremos é o seguinte: no momento em que acabar a pandemia, talvez alguns
tenham deixado de ser igreja e não sintam mais vontade de ir ao prédio. Outros talvez tenham se acostumado a ouvir bons sermões através da TV, do computador, e pense que não é mais necessário ir ao prédio, que não é mais necessário ter um encontro com os irmãos. Mas o texto de Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de congregar. Hoje nós estamos nos congregando pelas redes sociais, através da internet. Você que está sentado assistindo esse culto está se congregando desta forma. Mas no dia em que a igreja abrir novamente, você vai continuar só neste método? Ou você vai fazer como Jesus? Vai ao templo, à sinagoga, às casas, não importa onde seja, você estará lá, como Jesus fazia. Ou será que nos acomodaremos, ficaremos só na nossa casa e diremos assim: não, eu vou assistir o culto pela Novo Tempo. Eu vou assistir o culto do pastor fulano de tal. Jesus estava no templo, nas sinagogas, nas casas, no meio da natureza, aonde fosse preciso. Lá estava Jesus, adorando, pregando e ensinando. Será que nós deveríamos ser diferentes nesse tempo, no tempo do fim? O prédio é importante, mas o prédio não merece a adoração. Alguns adoram o prédio. Nós podemos adorar a Deus no prédio, nas casas, na natureza, em qualquer lugar. Nós podemos adorar a Deus em todos os lugares. Então, aqui, 2 recados importantes. Para você que está enfraquecendo na fé, porque não está podendo ir no prédio, não pode ir ao prédio agora, lembre-se, a sua casa pode ser uma igreja. Um pátio bonito, florido, pode ser uma igreja. E também é importante lembrar a segunda coisa. Quando terminar este momento, será que nós vamos nos acomodar e ficar em casa, sem ir ao prédio, sem nos congregar, sem nos ajuntar, sem estar com os outros, por ter nos acostumado a receber dentro da nossa casa, quem sabe sentado no sofá ou sentado na cama? Por que não abrir a casa para se tornar uma igreja? Por que não ir à igreja, tendo a oportunidade de ir ao templo, eu digo, ao prédio? Por que não ir, se houver a oportunidade de ir? Lembre-se, o prédio é o lugar da reunião, é o lugar do encontro, é o lugar do aprendizado. Mas igreja são as pessoas. Você e eu somos a igreja. Um dia, assim como os discípulos, os cristãos, perderam o templo, nós também perderemos os nossos prédios. Mas continuaremos sendo igreja. Não importa se numa casa, se embaixo de uma árvore, numa garagem, não importa onde, nós continuaremos nos congregando. Claro, este momento em que há recomendações governamentais para não nos reunirmos presencialmente, a gente se reúne por aqui, pela internet. Ou se a igreja estiver no município que flexibilizou a abertura, nos encontramos lá, com restrição de público. Mas precisamos ter em mente que nós podemos adorar a Deus, seja na igreja, seja no lugar que for. A hora que passar a pandemia, não vamos ficar no comodismo, sentados em casa, apenas
apreciando aquilo que queremos, ou então alguns que estão sem ir ao prédio e acham que o cristianismo está condicionado ao prédio, nem terão mais desejo de ir à igreja, nem terão mais desejo de assistir pelas redes sociais e nem nada. Percebe o perigo? Percebe aonde nós estamos? Pois é, meu amigo, meu irmão, eu quero fazer um desafio para você, em nome de Jesus. Hoje não é possível ir ao templo, ao prédio, faça da sua casa uma igreja. O dia que for possível voltar ao prédio, vá ao prédio, congregue, como é o conselho de Hebreus. Mas nunca deixe morrer a ideia de que a sua casa é uma igreja. De que onde você estiver com mais pessoas reunidas, ali estará a igreja de Deus. Eu quero orar com você nesse momento e quero pedir a bênção de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida dos nossos queridos, para que continuemos firmes com Deus, apesar das circunstâncias e onde quer que a gente consiga se reunir. Vamos orar? Senhor, nós estamos vivendo um momento muito diferente na história da humanidade. Um momento onde tudo foi fechado, nossas igrejas foram fechadas, e algumas pessoas que viam no prédio algo muito importante têm enfraquecido na fé, têm orado pouco, não têm mais lido a Bíblia. Eu peço a tua misericórdia para essas pessoas que olhavam para o prédio como sendo algo que reforçava a sua fé. Senhor, assim como os judeus, tanto do tempo do cativeiro babilônico, quanto do tempo da destruição, no ano 70, perderam o seu templo, a sua igreja, o seu prédio, e continuaram se reunindo dentro do possível, eu peço, bom Deus, nós estamos vivendo um momento de pandemia, alguns lugares é possível uma flexibilização e outros não. Onde é possível flexibilizar, Senhor, que tenhamos o desejo, a vontade de cumprir Hebreus 10, 25 e nos congregarmos. Que ao terminar, Senhor, que ao terminar essa pandemia, a gente tenha o desejo de voltar a nos congregarmos no prédio, mas que a nossa casa continue sendo uma igreja, que a gente continue se reunindo em meio à natureza e aonde for preciso. E finalmente, Senhor, o dia em que nós não tivermos mais prédios, que o Senhor nos ajude a mantermos a nossa fidelidade a Ti, seja onde for. Eu oro, Senhor, pelos fracos na fé, oro por cada família, oro pela minha vida para que o Senhor me ajude a viver isto, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que sejamos igreja independente do lugar e das possibilidades. Um abraço, nos vemos pelas redes sociais e até a próxima quarta, se Deus assim nos permitir.